Imagine caminhar pelo deserto do Saara, sentindo o calor intenso do sol refletindo na areia dourada, quando, ao longe, uma sombra colossal começa a surgir, a grande pirâmide de Gizé. Agora me diga, como um povo que viveu há mais de 5.000 anos conseguiu erguer uma estrutura tão perfeita, tão imponente, que até hoje desafia cientistas, engenheiros e arqueólogos do mundo inteiro? Será que o Antigo Egito era apenas uma civilização avançada para a época? Ou estamos diante de algo muito maior, algo que ainda não conseguimos compreender? O Egito Antigo é, ao mesmo tempo, história e mistério. Desde os primeiros relatos, ele desperta uma curiosidade quase hipnótica, um fascínio que atravessa séculos. Filmes, séries, livros, documentários, todos tentam explicar, mas nenhum consegue responder completamente as mesmas perguntas que ecoam desde a descoberta das primeiras tumbas. Quem realmente eram esses homens e mulheres? Como eles construíram monumentos que parecem ter sido projetados com tecnologia de ponta? E o mais intrigante, por que o Egito ainda guarda segredos enterrados sob suas areias? Você já percebeu como, desde criança, somos atraídos por essas histórias? As múmias dos faraós, as maldições escondidas em sarcófagos, os templos cobertos de hieróglifos, que mais parecem mensagens codificadas de outro mundo. É como se o Antigo Egito falasse diretamente com algo dentro de nós. Uma parte da nossa imaginação que se recusa a aceitar explicações simples. Talvez seja porque, no fundo, todos nós queremos acreditar que existe algo mais, que aquelas pedras não foram colocadas ali apenas por força humana, mas por um conhecimento muito além do que conseguimos imaginar. Mas não se engane, por trás das teorias mais ousadas existem descobertas reais, recentes, que continuam surpreendendo até os arqueólogos mais céticos. A cada ano, novas tecnologias como drones, câmeras térmicas e análises de DNA revelam detalhes que estavam escondidos havia milênios. Túmulos que nunca foram abertos, câmeras secretas localizadas no interior das pirâmides, restos humanos que contam histórias diferentes das que aprendemos nos livros. E cada descoberta, em vez de trazer respostas, abre novas perguntas, alimentando ainda mais esse enigma que chamamos de Antigo Egito. E aqui está o detalhe mais curioso. Mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, com inteligência artificial, escaneamentos a laser e satélites em órbita, ainda não conseguimos entender completamente como eles fizeram o que fizeram. E isso mexe com a nossa lógica, não é? Afinal, como é possível que uma civilização que não conhecia a roda como a usamos hoje, que não tinha máquinas, tenha construído algo tão perfeito que resiste a terremotos, tempestades e milhares de anos de erosão? Quando olhamos para os hieróglifos gravados nas paredes dos templos, não vemos apenas símbolos antigos. Vemos códigos, vemos mensagens deixadas por uma civilização que parecia entender muito mais sobre matemática, astronomia e até espiritualidade do que imaginamos. E cada detalhe, cada traço entalhado na pedra parece sussurrar algo para nós, algo que ainda não conseguimos traduzir por completo. É impossível não se sentir pequeno diante dessa imensidão histórica. É impossível não se emocionar ao imaginar que, em algum lugar, sob toneladas de areia, ainda existem segredos esperando para serem descobertos, segredos capazes de mudar completamente tudo o que sabemos sobre nossa própria história. E é exatamente isso que vamos explorar juntos hoje. Os mistérios que transformaram o Egito Antigo em uma das maiores e mais fascinantes civilizações da história da humanidade. Prepare-se, porque a partir de agora vamos mergulhar fundo nesse universo enigmático, onde cada pedra, cada símbolo e cada mito parece guardar uma verdade oculta, pronta para ser revelada. Você já parou para pensar no que realmente significa estar diante de uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Porque, no fundo, não estamos falando só de pedras sobrepostas no deserto, não estamos falando só de história.
Estamos falando de algo muito maior, algo que desafia a lógica e, ao mesmo tempo, mexe com a nossa emoção. A cada olhar para a grande pirâmide de Gizé, uma pergunta martela: quem projetou aquilo com tamanha perfeição? E, talvez mais inquietante ainda, por quê? Imagine o cenário: o sol do Egito refletindo com força sobre os blocos de calcário, cada um pesando toneladas, encaixados com uma precisão que, nem mesmo com nossas máquinas mais modernas, conseguimos reproduzir com facilidade. É como se as pirâmides fossem um enigma arquitetônico deixado de propósito, um desafio atravessando milênios, quase como um recado silencioso. Vocês ainda não estão prontos para entender. Mas será que é só isso? Será que as pirâmides são apenas um marco da engenharia humana ou existe um significado mais profundo, quase espiritual, por trás dessas construções? Porque, se você observar atentamente, vai perceber que elas não estão posicionadas de forma aleatória. Elas seguem um alinhamento matemático quase perfeito com as estrelas da constelação de Órion, algo que não faz sentido para um povo que, supostamente, não tinha acesso à tecnologia que conhecemos hoje. Coincidência? Ou será que havia um conhecimento ancestral, perdido no tempo, capaz de conectar céu e terra com uma precisão milimétrica? E é aqui que o mistério fica ainda mais fascinante. Há pesquisadores que afirmam que as pirâmides não eram apenas túmulos ou monumentos de poder, mas verdadeiras máquinas energéticas projetadas para canalizar forças que ainda não compreendemos totalmente. Pode parecer teoria usada, mas quando você analisa a perfeição geométrica, os ângulos exatos, a posição em relação ao norte verdadeiro e até a escolha do material usado na construção, fica difícil não se questionar. Como um povo de mais de 5.000 anos atrás conseguiu tudo isso sem ferramentas metálicas sofisticadas, sem gruas, sem computadores? Há quem diga que não foram apenas mãos humanas que ergueram aquelas estruturas. Há quem fale em conhecimentos herdados de civilizações ainda mais antigas, ou até de algo além deste mundo. E por mais que a ciência tente explicar cada detalhe, algumas respostas simplesmente não são encontradas. Escavações recentes revelaram câmaras ocultas dentro da Grande Pirâmide, espaços ainda intocados que os arqueólogos evitam abrir por medo de danificá-los. E enquanto essas portas permanecem fechadas, as teorias crescem. Seriam salas secretas com tesouros inimagináveis, arquivos milenares de uma civilização perdida? Ou algo ainda mais impressionante, pronto para virar nossa compreensão da história de cabeça para baixo? Agora, feche os olhos por um segundo e imagine estar lá, aos pés da Grande Pirâmide, sentindo o vento quente do deserto, tocando aquelas pedras que testemunharam impérios surgirem e caírem. Imagine a quantidade de vidas que passaram por ali, os trabalhadores que, geração após geração, transportaram blocos imensos, acreditando que estavam construindo algo que atravessaria a eternidade. É impossível não sentir uma conexão com o passado, como se cada grão de areia carregasse um pedaço de uma história que insiste em permanecer viva. E sabe o que é mais curioso? Apesar de tudo o que já sabemos, ou achamos que sabemos sobre o Egito Antigo, cada descoberta nos leva a um novo mistério. É como se a cada camada que removemos, outras surgissem ainda mais complexas. Recentemente, análises feitas com drones e radares de penetração no solo identificaram estruturas subterrâneas ao redor de Gizé que ainda não conseguimos explorar. Túneis, câmaras, passagens, todas esperando para serem estudadas. E no fundo, todos nós sabemos que, quando essas portas se abrirem, talvez nada mais seja como antes. É esse tipo de fascínio que nos prende, que faz do Egito muito mais do que um simples capítulo da história. Ele é um convite para questionar, para imaginar, para aceitar que talvez não tenhamos todas as respostas e que, talvez, seja exatamente esse o ponto. Porque quanto mais olhamos para aquelas pirâmides, mais entendemos que a verdadeira grandeza do Egito não está apenas no que foi construído, mas no que ainda não conseguimos decifrar.
E é aqui que começa a verdadeira jornada. Porque se as pirâmides são apenas a superfície desse mistério, o que será que está escondido sob as areias, esperando para ser encontrado? Imagine por um momento que estamos lá em Gizé, aos pés da Grande Pirâmide. O sol já começa a se inclinar no horizonte, tingindo de dourado cada bloco maciço de pedra. O vento quente levanta pequenos redemoinhos de areia e você sente que está pisando sobre algo que carrega muito mais do que pó e rochas. Sobre os seus pés, bem abaixo daquela superfície aparentemente silenciosa, existe um mundo oculto, um labirinto subterrâneo que parece ter sido projetado para proteger segredos que nunca deveriam ser revelados. É como se o Egito nos dissesse, em silêncio, vocês só viram a superfície. Sim, porque a verdade é que a parte visível das pirâmides é só uma fração do que realmente existe ali. Abaixo delas, há túneis que se cruzam como veias de uma cidade esquecida, câmeras subterrâneas que foram escavadas com uma precisão absurda, como se alguém já soubesse exatamente onde cada passagem deveria estar. Muitos desses corredores permanecem lacrados, intocados por milhares de anos, protegidos não apenas pelo peso das pedras, mas também por um mistério quase sagrado que paira no ar. E cada vez que um arqueólogo ousa abrir uma dessas portas, o mundo prende a respiração. Alguns desses espaços subterrâneos já foram explorados, é verdade. Descobrimos câmaras escondidas, corredores longos e estreitos que descem para profundidades impressionantes, túneis que parecem não ter fim. Mas a sensação é sempre a mesma. Quanto mais exploramos, mais perguntas surgem. Por que essas câmaras foram construídas tão longe da superfície? Que função tinham de verdade? Eram passagens secretas para rituais? Eram esconderijos de conhecimento avançado? Ou poderiam ser algo ainda mais extraordinário, algo que conecta o mundo físico ao espiritual? Imagina a tensão dos arqueólogos ao descobrir essas anomalias. Você está diante de um túnel, escuro e estreito, com paredes cobertas por marcas enigmáticas, símbolos que parecem hieróglifos, mas que ninguém consegue decifrar com clareza. O ar é denso, pesado, como se carregasse séculos de silêncio. E, no fundo, a sensação é de que não estamos apenas explorando um monumento antigo. Estamos, de alguma forma, invadindo um território que nunca foi feito para ser acessado por todos. Há até registros de trabalhadores que, durante escavações, relataram sons estranhos, ruídos que não conseguiam explicar. Outros dizem ter sentido uma presença, uma energia que parecia os observar enquanto desciam mais fundo. Pode parecer superstição, mas quando você está lá embaixo, no coração das pirâmides, cercado por escuridão e silêncio absoluto, é impossível não sentir que está tocando algo muito maior do que nós. E enquanto essas câmeras não são abertas, só nos resta especular. O que existe ali? Objetos sagrados? Mapas astronômicos? Restos de um conhecimento perdido que poderia mudar completamente nossa visão da história? Talvez, mas a sensação mais forte é a de que quando finalmente desvendarmos esses segredos subterrâneos, o mundo inteiro será forçado a reescrever os livros de história. Agora, imagine estar diante de uma dessas entradas com uma tocha iluminando as paredes antigas. Você passa a mão sobre os símbolos frios e sente que está diante de um enigma que atravessou milênios para chegar até você. E, no fundo, uma pergunta não para de ecoar. Será que estamos prontos para entender o que está escondido sobre as areias do Egito? Não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos que te prendem do início ao fim. E claro, já clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nele, você vai explorar outros mistérios fascinantes, com aquela mesma pegada que só quem ama história de verdade entende. E lembre-se, cada comentário, cada like, cada inscrição é o que mantém essa comunidade viva, curiosa e sempre em busca de mais respostas. Vida longa ao canal Você Sabia? Fatos pelo Mundo, Olhar Curioso, porque aqui a história nunca dorme e os segredos estão sempre esperando para serem descobertos.